Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam todos bem-vindos à correção da AP. Eu sou a professora Tayana e estarei aqui com vocês, tirando as dúvidas, entendendo mais essa etapa aí de correção da AP. Como vocês sabem, agora essa prova, ela contempla as 3 séries, primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Vai avaliar todo o seu conhecimento durante esse percurso. Pode ser que a prova não seja igualzinha à sua, mas a habilidade é a mesma. Então fique atento, acompanhe com a gente, porque você pode fazer de novo, tirar suas dúvidas, testar os seus conhecimentos nesse momento tão importante da aprendizagem que é a terceira série, o terceirão que vocês estão aí já se preparando para fazer Saresp, para fazer Saeb, muitas provas, Enem, quanta coisa, né? Mas o importante é que vocês estarão preparadíssimos para fazer todas essas provas. E corrigir também é sempre importante, porque é um momento em que você vai avaliar o seu conhecimento. O que eu preciso aprender mais? O que eu já estou ali no meio do caminho? O que eu já estou avançado? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Fique ligadinho, anote se possível. Também tire as dúvidas com o professor, se ainda ficar dúvidas. Porque olha, essa prova está bem tranquila. Vamos lá então. Quais são as habilidades que nós vamos trabalhar hoje? A primeira é diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de determinada palavra ou expressão. Localizar informações explícitas em um texto. E estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-las. Como você percebe, aqui você tem um recorte das habilidades. Você não tem a habilidade em si, mas um recorte, porque nós vamos trabalhar com os descritores do Saeb. Quais são os descritores do Saeb? Eles pegam a habilidade e faz um recorte de forma mais direta e aplica na prova. Em detalhes, aí resumindo, é a mesma coisa. O importante é a gente desenvolver habilidades. E ao longo da aula nós vamos desenvolver ou treinar ou rever essas 4 habilidades. Então as questões que serão trabalhadas nessa aula verão as 4 habilidades, cada uma habilidade. Voltando, nós temos o descritor da habilidade. Então pode ser que o professor vá procurar o aluno e não ache igualzinho lá no caderno do currículo do Estado de São Paulo. Mas pense que é um recorte das habilidades que estão no currículo, ok? Acho que ficou explicado. Então agora a gente vai para a leitura e a resolução de uma questão aqui com vocês. Vamos lá? A gente começa com a leitura. Vamos para a leitura. A descoberta de água líquida na superfície de Marte foi considerada um avanço notável por cientistas brasileiros e estímulo a uma visita, ou seja, a uma missão tripulada. De acordo com João Steiner, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências da Universidade de São Paulo, além da relevância de uma confirmação robusta da presença de água líquida em um planeta do Sistema Solar, a descoberta tem um apelo especial. Certamente é uma descoberta importante do ponto de vista científico, é algo notável, já que a água é a condição para a existência de vida e se torna ainda mais especial por se tratar de Marte, disse. Para Pierre Kaufmann, coordenador do Centro de Rádio e Astronomia e Astrofísica Mackenzie, afirma que a descoberta poderá dar um novo estímulo ao projeto da NASA de levar uma missão tripulada a Marte. O projeto para o envio de tripulantes a Marte está relativamente estagnado, mas com essa descoberta, os esforços para uma missão humana poderão ficar mais concentrados. Até agora, só havia especulações vagas sobre as possibilidades de vida no planeta, mas essa perspectiva se torna muito mais sólida com essa evidência robusta de existência de água em estado líquido em Marte, disse. Segundo Kaufmann,
A nova descoberta só foi possível graças a enormes esforços que envolveram medições diretas feitas por satélites de sensoriamento e órbita ao redor de Marte, enviados por diversos países, além de sondas que analisam amostras do planeta. Futuras pesquisas serão seguramente feitas com base em experimentos espaciais com outros sensores e outros experimentos que levem equipamentos para sondar o planeta direta e indiretamente, incluindo o eventual envio de astronautas. Então aqui a gente já tem uma leitura e após essa leitura a gente se apropria da leitura e a gente já vai para a questão. A informação principal desse texto é, uma coisa que a gente precisa fazer é ler o enunciado. Nesse texto que a gente acabou de ler, nós temos muitas informações, mas dentre elas há uma informação que se supera aí. Sem essa informação, as outras não fazem sentido. Então há uma informação principal que se destaca, a informação que a partir dela as outras se tornam secundárias. Qual seria essa informação? Vamos olhar a questão novamente. Então a gente tem aí a descoberta de água líquida em Marte é o grande assunto, aí a informação principal, a possibilidade de existência de vida em Marte, a realização de futuras pesquisas em Marte, o envio de satélites de sensoriamento a Marte e o uso de equipamentos para sondar Marte. Qual é a informação principal? Quando a gente lê o texto, a gente pode até voltar lá para o começo. Opa, aqui. A descoberta de água, vou até grifar, eu amo grifar, gente, vocês sabem disso, quem me acompanha sabe, né? Então, a descoberta de água líquida na superfície de Marte já começa com essa afirmação, né? Então, a partir do momento que eu descubro que tem água em Marte, todo o resto vai andando conforme essa descoberta. Então vamos voltar lá, ó, a pergunta. Olha, e é a primeira, a descoberta de água líquida. Se eu tenho água líquida, então, né, eu tenho a existência, a possibilidade de ter vida em Marte, mas isso é secundário a essa primeira aqui. Certo, gente? Então, a realização de futuras pesquisas para confirmar, enfim, não seria para confirmar, mas para desenvolver mais, né? O envio de satélites, que também tudo tem relação com a primeira informação lá, e o uso de equipamentos e tal. Então, a resposta certa é essa aqui, né? A descoberta de água líquida em Marte. Acho que não tem dúvida, esse texto está muito tranquilo. Então, pega a informação principal e as demais, elas vão complementando, elas acontecem por causa da principal, todas as ações que estão ali estabelecidas no texto, tá bom? Tem mais uma pergunta em relação a esse texto. A gente já vai passar essa daqui, porque a prof já explicou tudo e mais um pouco, tá bom? Então vamos passar. Nesse texto, a palavra robusta. Ai, prof, eu nem lembro que tem essa palavra no texto, né? Então a gente precisa parar e pensar. Peraí, robusta, onde está? Foi usada para quê? Qual é o significado dessa palavra? Vamos continuar lendo para a gente entender mais que pergunta é essa, né? Essa palavra foi usada o quê? Para demonstrar um sistema robotizado, robusto, robotizado, destacar uma prova concreta. Então, ó, é robusta, é concreta. Enfatizar um aspecto saudável, ele é robusto, é cheio de saúde. Quem? Não sei, né? Mostrar uma característica corporal, eu acho que essa aqui foi longe, hein? Sugerir uma consistência firme, robusta, mais do que? Então, vocês precisam voltar ao texto, e é o que eu vou fazer agora. Vou lá para trás, vou voltar para o texto lá no começo. Eu já tinha grifado aqui, né? Então, a gente começa. Além, deixa eu ver se está pegando aqui, tá. Além de uma relevância, de uma confirmação robusta da presença de água líquida no planeta, certo? Em um planeta, né? Do sistema solar. Então, uma confirmação robusta, uma confirmação consistente, uma confirmação que está confirmado, assinado e carimbado. Então, vamos ver o que acontece lá. Vamos voltar. Mostrar um sistema robotizado? Nada a ver, né? Uma prova
concreta. Saudável? Não, né? Então, vamos à resposta certa, uma prova concreta. Então, se você tiver dúvida, volta no texto. O segredo para ir bem na prova é leitura, porque a gente sabe o que acontece é que a gente não lê direito e erra, né, gente? Então, fique esperto aí. Sempre ler questão e texto, tá bom? Então, ó, já até falou, significa vigoroso, que tem força, né? Então, resistente. E também tem que ver dentro do contexto o que significa esse robusta. Robusta por si só não dá para saber, tá bom? Vamos para a próxima. A Pro vai tentar cantar, porque esse povo coloca Vinícius de Moraes para mim e eu vou ter que cantar aqui, tá, gente? Então, essa questão é uma música, né? Então, para não ficar só na leitura, a Pro vai cantar. E já pede desculpa se a Pro errar, porque a Pro aprendeu a música hoje, tá bom? Então, vamos lá cantar essa música com vocês. Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza te convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Acho que deu para pegar a ideia da música aí, né, gente? O que essa música está falando? O que ela está trazendo para a gente? Vamos lá para a pergunta já. De acordo com esse texto, com essa música, a coisa mais divina do mundo é... Gente, essa pergunta está muito fácil, né? É praticamente complete a frase, hein? Vocês não podem errar. Receber carinho da pessoa amada é a coisa mais divina que há no mundo. Ser amado verdadeiramente é a coisa mais divina que há no mundo, né? Sofrer junto de quem se ama. Ter saudades de uma pessoa, acho que ter saudade de uma pessoa não é divino não, né? Já começa por aí. Viver cada momento como se fosse único. Aí, gente, não é a sua opinião sobre o que você acha mais divino no mundo. É o que a música diz, é o que a letra diz. Então, olha, tá tão fácil que a resposta é só você olhar aqui e a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Aí pronto, a resposta está aqui, né? Mais fácil do que isso não dá para fazer, tá? Então, qual é a resposta, gente? Viver cada momento como se fosse único. Ah, mas eu acho que a coisa mais divina do mundo é receber o carinho de quem eu amo, é ser amado de verdade. Isso aí é um problema seu, não é o que está sendo perguntado nesse momento. Então, é preciso ler, identificar para responder. Eu acho que aqui já ficou bem mais fácil, bem mais tranquilo para vocês entenderem quais aí contextos que nós estamos falando. Eu vou dar uma voltada de novo, Pro que gosta de voltar a tela, mas eu vou lá no começo, tá? Então a gente já fez algumas coisas aqui, localizar informações, né, explícitas em um texto, como a gente acabou de fazer agora, né? Estabelecer relações entre tese e argumentos, a gente também tem feito, e aqui diferenciar as partes principais das secundárias. Sabe aquela hora que foi perguntado assim, qual é a informação principal do texto? Então eu estou separando a parte principal da secundária, tá certo, gente? Então não se esqueça, a gente está trabalhando um por um. E essa que a gente acabou de fazer, localizar informações explícitas no texto. E a Pro volta aqui com muita calma para a gente achar outra questão, que eu não sei mais onde está, mas a gente vai achar. Vamos lá. Pronto, ó, só voltando aqui, né? Ao final, o eu lírico diz, né? Que é a voz que fala, né? Nós temos um texto lírico, até dá para dar uma aprofundada, porque o tempo permite. Então, quando a gente trabalha aí, né? Literatura, poema, música, a gente trabalha com essa linguagem, o eu lírico é sempre a voz que fala no texto, a voz que fala na música, né?
Aqui estava bem explícito. Geralmente, esses textos poéticos, eles trabalham com a linguagem que não está tão explícita assim, ela está implícita. Então, você tem que ler, entender. Vamos pegar o Machado de Assis. O Machado de Assis, ele nunca deixa claro o que ele quer realmente dizer. Você tem que pegar no ar. Aí, é uma habilidade que você vai ter que avançar um pouquinho mais. Essa aqui está bem no raso, é só você olhar, copiar, colar. Tá? Então, apesar de a gente estar trabalhando aí com texto poético, a gente trabalhou com uma linguagem bem explícita, bem específica, bem facinho para a gente não se perder, tá bom? Então, não tem erro essa questão. Agora a gente vai para a próxima, acho que já está certo. Sal na dieta. Quanto mais sal, né, nos alimentos, mais nos habituamos com ele. Então, quanto mais a gente come sal, mais a gente quer comer. A ingestão de quantidades maiores pode agravar quadros de hipertensão. Mas, por acaso, prejudicaria a saúde daqueles com pressão normal? Então, já começa com uma pergunta. Ou com uma reflexão. Você pode fazer isso na sua redação do Enem? Pode. Você pode começar com uma reflexão, com uma pergunta, com questionamento, e a partir daí, isso é muito bom na dissertação também, tá? Apesar daqui não ser realmente esse gênero, mas eu estou aproveitando esse texto para dar uma dica também de redação, tá bom? Nas últimas décadas, as recomendações contra o abuso de sal têm sido conflitantes. Para cada 9 gramas de sal ingeridos, o organismo retém 1 litro de água. Quando o sódio é consumido em excesso, o sistema cardiovascular poderá ficar sobrecarregado, caso a água não seja eliminada com eficiência. Para as pessoas saudáveis, a dose máxima de sal recomendada pelo Ministério da Saúde é de 5 gramas por dia. Os brasileiros, no entanto, consomem em média cerca de 10 gramas, então o dobro. Para combater o abuso de sal, existem 2 estratégias. Uma individual, outra pública. A individual é baseada na conscientização de reduzir o consumo, né? De que reduzir o consumo faz bem à saúde. Já a pública tem a finalidade de convencer os fabricantes de alimentos processados industrialmente a colocar menos sal em seus produtos. Essa segunda aqui, eu já começo a ler e fazer uma reflexão que é mais difícil a gente convencer, né, industrialmente, porque você sabe que você vai para um restaurante, dá para fazer um comentário, então eu vou fazer. Você vai para o restaurante, aí se você pede a comida, essa comida vem mais salgada, obviamente você vai querer mais suco, mais refrigerante, mais bebida. Então você gasta mais. Pense nisso, tá bom? E os processados industrialmente também a colocar menos sal, o que também não é uma coisa fácil. Vamos lá. Como cerca de 70% do sódio ingerido na dieta do brasileiro médio vem dos alimentos industrializados, então 70% do que a gente come vem industrializado. O convencimento individual tem um impacto limitado. Cabe às autoridades responsáveis estabelecer regras que limitem a quantidade de sódio em molhos prontos. Então, se as autoridades não estabelecerem regras e deixar a coisa correr solta, a tendência é o sal dominar aí os alimentos industrializados. De minha parte, leitor, já comecei a diminuir o sal nas refeições e a prestar atenção na quantidade de sódio exposta no rótulo dos alimentos industrializados. Não custa nada, é apenas uma questão de acostumar com um gosto menos salgado. Apesar de ter pressão normal, quem me garante que no futuro o excesso de sal não me tornará hipertenso? Então já começar a se cuidar, né? Já acabou o texto lá. Nesse texto, um argumento. Agora aqui a ideia é outra. Eu tenho uma ideia principal, eu tenho uma tese, eu defendo uma ideia, mas para defender essa ideia, eu uso um argumento. Tá? Então eu já tenho que saber qual é a tese do texto, eu estou avançando agora. E eu tenho que ir para o argumento. Então vamos lá. Um argumento utilizado pelo autor para defender a ideia. Então aqui já tem a tese. Qual é a ideia? De que a redução do sal, nos alimentos
é importante. Então, aqui já está a tese, fica até mais fácil, né? Eu já tenho a tese, agora eu venho. Como que eu vou defender que eu preciso reduzir a quantidade de sal nos alimentos? Vamos ver qual argumento que é utilizado. Nas últimas décadas, as recomendações contra o abuso de sal têm sido conflitantes. Por isso, a redução do sal nos alimentos é importante. Não sei. Quando o sódio é consumido em excesso, o sistema cardiovascular poderá ficar sobrecarregado. Olha, eu acho melhor você não comer muito sal, porque quando você come muito sal, o sistema cardiovascular poderá ficar sobrecarregado. O que eu tenho aí, gente? Eu tenho um argumento de quê? De causa e efeito. Se eu comer muito sal, o que poderá causar o quê? Esse problema aqui cardiovascular. Eu terei problemas. Então, eu já tenho aí um argumento de causa e consequência. Eu já estou te convencendo. Se você fizer isso, não vai ser legal. Vamos ver as outras. Vai que tem alguma aqui, né? Para combater o abuso de sal, existem duas estratégias. Uma individual, outra pública. Gente, aqui eu já estou mostrando a solução para o problema. Eu já estou na proposta de intervenção. Eu já estou trazendo uma proposição, já estou resolvendo o problema. Eu não estou mais argumentando. Aluno da terceira série, você tem que ter isso muito claro na sua mente aí. Porque na hora de escrever, isso tem que estar muito claro. Quando que eu defendo uma ideia? Quando que eu já estou resolvendo o problema? Então aqui é muito importante para o texto essa parte, mas vamos voltar para a pergunta. A pergunta é qual argumento, tá? E não qual a defesa da ideia na questão de resolver o problema, né? Então a proposição, não é essa a pergunta. Vamos voltar. Cabe às autoridades responsáveis estabelecer regras que limitem a quantidade de sódio em molhos prontos. Então, tanto essa aqui para combater o abuso, como essa cabe às autoridades, olha só, gente, são propostas de intervenções que vocês podem usar nas redações de vocês, né? Então, já tem até o início aqui de uma proposta de intervenção, tá bom? De minha parte, leitor, já comecei a diminuir o sal nas refeições e a prestar atenção na quantidade de sódio. O que ele está fazendo? Ele está argumentando aqui? Ou ele está também trazendo mais uma possibilidade de se resolver o problema? Eu, como cidadão, já estou fazendo a minha parte. E você está fazendo a sua? Então, aqui é um questionamento e tal, né? A primeira que eu fiquei perdida nessa aqui, as últimas décadas, recomendações, isso aqui poderia ser o início, né, gente? O início a introdução. Eu uso isso aqui no início, certo? Então, a Pro, como sempre, ela vai comentando, ela vai dando a resposta. E vamos conferir se a Pro errou, se a Pro acertou. Vamos lá. Quando o sódio é consumido em excesso, o sistema cardiovascular poderá ficar sobrecarregado. Vocês acabaram de perceber que eu corrigi junto com vocês agora, uma prova que o que está sendo pedida nessa questão especificamente é que você identifique o argumento. Só que cada questão ali, né, nós estamos trabalhando, a gente percebeu que tinha uma que eles tiraram a parte da introdução do texto. Então, quando eu apresento o assunto, eu nunca posso apresentar o assunto já me colocando, dando a minha posição. Tá? Então, quando eu apresento o assunto, eu coloco nas últimas décadas, as recomendações contra o abuso de sal tem sido... Então, eu estou te trazendo para o texto. Olha, vamos falar sobre sal? Né? Porque, olha, na minha opinião, você tem que parar de comer sal, não sei o quê. Não dá para começar um texto desse jeito. Então, você vai começar trazendo o leitor para a tua ideia, para entender a tua ideia. Então, vamos trazendo o leitor para o contexto, certo? Então, você traz o leitor e depois você começa a desenvolver. Aí você percebe que as três últimas aqui... A gente estava tratando de quê? A gente estava tratando de possibilidades de se resolver o problema do sal. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer, é isso que eu sempre falo para vocês numa redação. Estou aproveitando a correção como se eu estivesse na sala de aula, que é o que eu faço muito quando eu estou em sala. A gente já trabalha outros aspectos. Então, quando você for fazer a sua redação, lá na proposta, né, de redação do Enem, enfim, outras questões, você nunca pense assim... eu vou trazer uma proposta de intervenção, mas eu vou falar, as autoridades devem resolver o problema, e pronto.
se você se colocar como cidadão e trazer uma proposta que todo mundo pode fazer a sua parte, isso te dá, assim, uma visão cidadã no texto totalmente diferente de uma pessoa que culpa o governo ou que culpa uma autoridade ou que culpa uma outra pessoa, que não é ela, certo? Para se tirar do problema. Então, quando você está escrevendo o texto, se coloque no texto. Então, nesse texto é muito legal que ele começa a falar, já, estou fazendo a minha parte, né? Comecei a diminuir o sal e tal. Então, ele se coloca também como uma pessoa que pode ajudar na resolução desse problema. Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? O texto é produzido por um médico, olha, o doutor Drauzio Varela. Nele há um posicionamento claro de que o excesso de sal prejudica a saúde, apontado pelo autor como sistema cardiovascular. E se tratando de um médico, ele nem precisa convidar uma autoridade no assunto, porque ele é autoridade no assunto. Mas mesmo assim, você pode se colocar como cidadão. Espero que você tenha entendido, achar aí as partes do texto, parte principal, secundária, argumento, tese, defesa de um ponto de vista e solução para um problema. E a gente volta com um pouquinho mais de correção para vocês. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Qualquer dúvida, procure o professor de língua portuguesa. Foi um prazer e até a próxima aula. Gente, beijo grande. Tchau, tchau.